No começo do século XX, a burguesia parisiense se debruçava num conformismo cultural e moral, com dedicação total ao acúmulo de riqueza e supervalorização do racionalismo. Na visão de alguns vanguardistas, a vida não era tão rasa assim. Um universo inteiro de ideias, formas e emoções estavam sendo censurados no subconsciente de cada um. Adeptos ao clássico buscavam manter essa censura, mantinham o controle e a ordem. Os mais rebeldes avançavam na contramão, buscando criar novas maneiras de enxergar e viver a vida. E os surrealistas? Bem, os surrealistas não se importavam muito com mão e contramão. Trouxeram rupturas contra o pensamento racional da burguesia, talvez sem pé nem cabeça, mas que quebraram a tranquilidade do olhar submisso às regras. Os surrealistas se perguntavam: e se os pesadelos escapassem daqui? E se os sonhos passassem no cinema dali? Nas palavras de um dos principais nomes do movimento, Louis Buñuel, o surrealismo propôs, abre aspas, abrir as portas da irracionalidade e manter apenas as imagens que nos surpreendiam, sem tentarmos explicar o porquê, fecha aspas. Quando o filósofo e poeta André Breton escreveu o Manifesto do Surrealismo, em 1924, ele entendia que a sociedade estava muito encaixotada e não havia espaço algum para o ilógico e para a imaginação. Isso tirava um pouco a natureza e a liberdade da mente. Ele já tinha passado pelo dadaísmo, o movimento percussor do surrealismo. Na época, os pensamentos do subconsciente eram reprimidos, e Breton acreditava que essa repressão fazia mal aos homens, levando-os, inclusive, a causarem guerras. Os dadaístas se revoltaram com a destruição do mundo na guerra, contra o pensamento racional da burguesia. Incentivados pelo desprezo e uma rejeição total das normas sociais, artísticas e culturais, apresentaram uma arte que fosse provocativa. Mais do que desconstruir e remontar, os surrealistas diziam que a arte devia fluir livremente a partir do inconsciente, da livre associação, sem qualquer controle da razão ou do pensamento, desafiando o público a criar novas possibilidades de expressão, incorporando elementos do sonho, da fantasia, do devaneio e da loucura. Suas ideias eram ligadas ao trabalho da psicanálise de Freud e abraçavam o mundo do subconsciente como nunca. Seus artistas pintavam cenas debilitadas, com precisão fotográfica, criavam criaturas estranhas a partir da recolha de objetos do cotidiano, técnicas de pinturas com expressão do inconsciente. Não seria a fuga da realidade, mas um olhar para a supra-realidade, maravilhosa, superior, mais ampla, que ia além da realidade lógica e pragmática da vida moderna. Uma superação do real, dissolvendo as barreiras criadas por nós mesmos. Salvador Dalí, que também levou o movimento para o cinema, onde encontramos nomes pioneiros como o de Louis Buñuel, Germani Dulac, Alejandro Jodorowsky, Michel Gondry, Maya Deren, e outros jamais atuais como Tim Burton, Pedro Almodóvar, Gabriel Del Toro e David Lynch. O movimento surrealista influenciou e influencia até hoje inúmeras produções audiovisuais, até as mais famosas em Hollywood. Principais características do surrealismo no audiovisual: influência das teorias da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente, fusão entre o real e o fantasioso, traços oníricos, subjetividade, que podemos encontrar na vida e obra da maior artista do século XX, Frida Kahlo, e entender como condição do que é abstrato, por oposição ao que é concreto. Condição da atividade psíquica que, relacionada com o próprio indivíduo, é tida por ele como sua. Disse Frida que, apesar de nadar nas águas do surrealismo, criou uma linha de pintura que era só dela.
Frida, na sua pintura, deu à luz a si mesma. Ilusão, fragmentação e descontinuidade. Descontinuidade temporal e espacial. Enfim, imagens que vão na contramão da lógica. O surrealismo nos oferece um mundo de fantasias, sonhos e, por que não, pesadelos.